Oi gente, eu sou o Ítalo, sou estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da história do filme Soul, que é um filme da Disney que ele traz grandes lições de vida. E também quero trazer umas pequenas análises de algumas lições que o próprio filme traz. Mas antes de começar o vídeo eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar e também compartilhar com seus amigos. E antes de começar o vídeo eu já quero alertar para vocês que vai ter spoiler, né? Porque eu vou contar praticamente o filme todo aqui, tá certo? Essas coisas. A história ela começa com o Joey, que ele é um professor de banda de escola, e lá os alunos eles não estão dando tanta importância para a música, mas tem uma menina lá que ela toca com sentimento, e quando ela toca os alunos começam a rir dela. Então o professor ele mostra para eles a importância de se dedicar e de sentir a música, e depois disso ele recebe uma notícia que ele seria efetivado na escola, mas a expressão do personagem se mostra um pouco triste, um pouco chateado, né? Talvez por conta de ele saber agora que ficaria o dia todo na escola e teria pouco tempo para viver o seu propósito de vida, que seria ser um grande famoso fazendo seus shows de jazz. A mãe dele o incentiva, né, a não perder essa oportunidade do emprego, e ela vê a música com seus shows, né, como uma perca de tempo, e ele poderia estar fazendo algo mais sério, né, algo mais útil. E no decorrer do filme nós vemos o motivo dela ser assim. O pai dele também fazia shows de jazz, mas ele nunca teve uma vida financeira muito boa, então o Joey só aceita o emprego porque isso gera uma certa felicidade na mãe, né, e ele não quer contrariá-la. E isso é algo que vemos no cotidiano da gente, né? Pessoas frustradas por sempre escolherem algo para agradar, e isso vai sempre impactar de forma negativa na vida das pessoas. Depois disso, um ex-aluno dele, né, o chama para fazer um certo tipo de teste para uma banda da Dorothea Williams, e onde ele ficaria, né, no piano. Porém, a Dorothea o acha meio que inferior por ele ser um professor de banda de escola. Porém, o que ela não sabe é que ele possui um diferencial, né? Ele realmente tem amor pela música e sente ela ao tocar. Então ele faz o teste e consegue passar, o que lhe traz uma grande alegria, né? Por estar em uma banda de uma pessoa tão incrível da música. Porém, a nossa vida sempre traz surpresas, e para esse personagem também trouxe, mas uma surpresa desagradável. Ele cai em um bueiro de esgoto e acorda em um outro local, como se fosse um fantasma. Então ele fica assustado, né, por pensar que morreu e que nunca iria ficar reconhecido, né, pelos seus shows. Então ele cai em uma outra dimensão que é chamado de pré-vida. E também é mostrado, né, que esses fantasminhas, né, quando vão para o mundo real, eles não adquirem personalidade durante a sua vida, mas eles já vão para o mundo com uma personalidade própria. Então elas passam por um portal, né, para chegar na vida real aqui na Terra. O que o nosso personagem acha, né, o Joey, acha que atravessando esse portal ele também voltaria à Terra, mas ele não pode, porque teoricamente ele já morreu e aquelas alminhas ainda iam nascer. O Joey, ele foi uma falha de ter caído nessa dimensão de pré-vida, então ele vai para uma escola onde terá que ser mentor de um fantasminha, porém ele pega as credenciais de uma outra pessoa para ser mentor. Então ele pega um fantasminha, né, que é bem danado e que é chamado de Alma 22, e ela já passou por diversos mentores como o Copérnico, a Madre Teresa de Calcutá, o Muhammad Ali. Porém, nenhum desses conseguiram fazer a Alma 22 encontrar o seu propósito de vida, porque eles só contaram praticamente como elas foram grandiosas aqui na Terra. E isso não interessava a Alma 22, ela precisava ter uma experiência mais real. E aí, a Alma 22 e o Joey, eles partem para um local que mostra todas as lembranças do Joey, todos os momentos, né? E esse lugar é como se fosse o cérebro dele. Então ele se vê deitado em uma cama de hospital por conta dele ter caído lá no bueiro na Terra. E depois disso ele vai para um local com a Alma 22, que é chamado de Salão de Todas as Coisas, onde todos os fantasminhas, né, eles terão que achar o propósito de vida em sua missão e assim ir para a Terra. A Alma 22 em específico, ela não quer ir para a Terra, então ela só quer ajudar o Joey para eles burlarem a vida. Ou seja, o Joey voltaria para a Terra e a Alma 22 ficaria lá mesmo. Mas a Alma 22 nunca acha o seu propósito. Isso torna a tarefa ainda mais difícil. Até que eles vão para uma dimensão onde as almas dos humanos, elas estão lá, mesmo esses humanos ainda estarem vivos. E essas almas só estão lá porque eles, na vida real, né, fazem as coisas porque amam fazer. E também é mostrado a alma das pessoas que estão fazendo as coisas como se fosse por precisão
ou não acharem ainda algo que os motivasse, vivendo assim em ansiedade e obsessões. Então as pessoas ficam desconectadas e perdidas na vida. E lá nessa dimensão existe um senhorzinho que liberta essas pessoas, fazendo com que essas almas elas sejam libertadas, e assim quando chega na Terra, essa pessoa ela tem uma nova percepção de vida e se livra do que a deixava aprisionada. Uou! Sou eu? Valeu! Não posso continuar mais com essa vida. Eu tô livre! Tô livre! Assim, eles seguem em viagem, né, junto com esse senhor que tenta reconectar o Joey até a sua vida. Mas ele nunca fez isso porque o Joey na Terra estava praticamente em coma. Então era uma tarefa que esse senhor ele nunca tinha passado. Mas depois ele consegue reconectar o Joey com o seu corpo na Terra, mas o Joey entra no portal juntamente com a Alma 22, o que não era para acontecer. E ele chegou na Terra e o Joey entra no corpo de um gato e a Alma 22 entra no corpo do Joey. E assim tudo fica confuso entre eles, né? Mas logo eles planejam tentar sair do hospital e tentar encontrar aquele senhor que estava naquela dimensão e ajudou eles a entrar na Terra. A Alma 22, ela acha a Terra horrível no começo, né? Mas ao comer uma pizza, ela percebe as sensações humanas e o que faz pensar que tem coisas boas aqui na Terra. E quando eles estão no apartamento do Joey, uma aluna dele chega lá querendo desistir de tocar e entregar o seu instrumento ao Joey. Mas aí ela toca mais uma vez e pede a opinião dele, porém quem tá no corpo não é ele, e sim a Alma 22. Mas aí ela vê um talento incrível na menina e a diz para não desistir. E depois de um tempinho, o Joey ele precisa se arrumar para tentar fazer a apresentação dele, né, na banda da Doroteia. Porém, o gato ele tentou cortar o cabelo dele, mas não deu certo. Então ele vai num salão de beleza. E aí acontecem algumas reflexões que eu achei muito interessante em compartilhar aqui com vocês. O Joey, que na verdade é a Alma 22, né, começa a compartilhar com as pessoas que estão lá no salão algumas das suas experiências lá no outro mundo. E também algo que ele ouve muitas pessoas falando é que as pessoas nascem para fazer alguma coisa, mas como eu sei que é aquilo? Será que eu escolhi errado ou será que eu estou fazendo algo de outra pessoa? E você acaba ficando preso. O próprio barbeiro que estava cortando o cabelo lá, no início ele fala que queria ser veterinário, mas por alguns acontecimentos da vida dele, ele se tornou barbeiro por precisão. Mas ele é feliz na profissão que ele está no momento. Então surge um cara do nada e fala que o Joey não é essas coisas todas. Então o Joey, que na realidade é a Alma 22, diz que ele só está criticando porque quer encobrir a culpa pelos seus fracassos. E o que acontece tantas vezes, né, na nossa realidade. Então o Joey no caminho, ele rasga a calça dele e precisa de alguém para consertar. Então a única solução é a sua mãe. Então nessa cena ele praticamente despeja tudo que ele pensa para sua mãe, né, a fazendo entender que realmente a música ela é o que move a sua vida. E ser professor não traria realmente aquela realização para ele, e sim para os outros. Por outro lado, a mãe dele só tem medo dele ser como o pai dele, né, que também vivia da música, mas não tinha condições financeiras boas. Mas no decorrer de toda a conversa, né, ela entende seu filho e lhe dá a roupa de seu pai para que fosse a apresentação. E então chegamos em uma parte na qual a Alma 22 ela para um momento e percebe o quão bom é sentir, viver todas as sensações que os humanos têm. E descobrimos que na realidade ela só não queria vir na Terra por medo de não ser feliz aqui na Terra. Então agora ela percebe que ser humano não é algo ruim, e é uma descoberta surpreendente. Depois disso eles são pegos por um fantasma naquela outra dimensão, que ela é responsável pela contabilidade das almas que entram lá. E aí a Alma 22 ela consegue um selo que permite ir para a Terra, pois descobriu o seu propósito aqui na Terra. Porém a Alma 22 ela dá para o Joey o selo para ele ir para a Terra, mesmo ela querendo muito continuar lá na Terra, né? E aí depois o Joey descobre que a missão não tem nada a ver com o propósito de vida. Então o Joey ele chega na Terra e consegue a vaga para tocar com a banda. O Joey se apresenta, né, faz um show incrível e assim ele consegue ficar permanente lá na banda. Mas após o show ele conversa com a Doroteia e fala que sempre sonhou com aquilo, mas achava que seria diferente. Então a Doroteia lhe conta a seguinte história. Tem uma história sobre um peixe
Esse peixe foi até um ancião e disse: "Tô procurando um negócio, tal oceano." "O oceano?" o ancião falou. "Você está no oceano." "Isso", disse o peixinho. "Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano." Te vejo amanhã. Depois disso tudo, o Joey percebe que a missão é viver todos os detalhes que a vida lhe dá, e o propósito a gente só preenche esse espaço vivendo. E aí o Joey toca seu piano, em casa, e consegue se conectar com a outra dimensão novamente, e recebe a notícia que a Alma 22 ela tinha se tornado uma alma perdida, pois ela estava tão convicta de que não tinha um propósito de vida que ficou obcecada com isso e se tornou uma alma perdida. E aí o Joey é engolido por ela, e lá dentro ele vê outros fantasmas com vozes falando coisas negativas, que é uma ótima comparação, com o que acontece na vida real. As pessoas, quando desacreditam em si mesmo, elas sempre vão dar ouvido às vozes negativas que são pela sua cabeça, e isso vai se tornando mais e mais realista. E aí o Joey consegue libertar a Alma 22, trazendo a esperança para ela, e mostrando que o que importa na realidade é viver mesmo. E aí o Joey ele faz companhia a ela até a Terra, mas a Alma 22 vai para a Terra e o Joey tem que voltar para outra dimensão. Porém a guardiã da dimensão lá dá uma segunda chance a ele, e assim ele poderá voltar à Terra. E assim ela pergunta a ele, agora o que ele vai fazer, tendo uma segunda chance. E ele diz que ainda não sabe, mas que vai aproveitar cada segundo. Bom, esse foi um dos melhores filmes que eu já assisti, porque ele traz muitas reflexões, para a nossa vida. Apesar de ser um filme de animação, a gente às vezes não dá tanta importância, e eu, por exemplo, nunca imaginei que ele pudesse trazer algo tão incrível. Cada cena, cada reflexão nos mostra o quanto que a vida ela é imensa e que muitas vezes os pequenos detalhes a gente não dá tanta importância e sempre estamos querendo viver um propósito específico, para sermos felizes. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente algum outro filme que também possa ser interessante para discutirmos aqui, compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!